Nós estamos conversando, querido, sobre um tema que é pilares de uma igreja forte. Já falamos, né, sobre comunhão autêntica no primeiro domingo, sobre vitalidade espiritual no domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre o cerne do que é ser uma igreja forte, que é ser uma igreja bíblica. Então o tema de hoje é pilares de uma igreja forte e identidade bíblica. Nós vamos conversar no texto em que aparece pela primeira vez a palavra igreja, que na realidade aparece poucas vezes na Bíblia, mas em Mateus 16, 18. Mateus capítulo 16, apenas o versículo 18, um versículo que é bem conhecido, bem falado, muito citado. Nós vamos meditar exclusivamente nele nessa noite. Mateus 16, 18, a palavra de Deus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apenas esse versículo nós vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela igreja que se reúne, pelo povo do Senhor chamado para adorar e glorificar o teu nome. Nós desejamos que aqui, ó Deus, haja uma igreja forte. Por isso temos ministrado sobre isso. Já vimos, ó Deus, que uma igreja forte é uma igreja que tem comunhão autêntica, é uma igreja que tem vitalidade espiritual. E nessa noite nós queremos conversar e falar sobre uma identidade bíblica, uma igreja que seja essencialmente bíblica. Este é um grande desafio em tempos de apostasia, em tempos de erros, em tempos de atalhos. E nós suplicamos que o Senhor seja gracioso. E a partir dessas vidas que estão aqui nessa noite, e que elas estão acompanhando pela internet, outras que poderão, em outro momento, usufruir dessa palavra, possa haver uma mudança, uma transformação, uma compreensão diferente e uma prática diferente em nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, há igrejas para todos os gostos no mercado gospel da atualidade. Fala assim, mercado gospel é uma maneira que a gente pode chamar, né, esse segmento que existe nos nossos dias. Igrejas que pregam o pseudo-evangelho da prosperidade são muitas. Já chamam de pseudo, porque o evangelho da prosperidade não é o evangelho verdadeiro. Ele engana as pessoas, porque fala apenas de riquezas e prosperidade um prisma meramente horizontal, material e físico, excluindo toda a possibilidade de os crentes, os cristãos, terem problemas, sofrerem revés na sua vida, e nós entendemos que isso não é bíblico. Igrejas que utilizam os pressupostos da autoajuda são muito comuns nos nossos dias. Os púlpitos são tomados de conselhos baseados nos livros de autoajuda, muito pouco da palavra de Deus genuína, e muito sobre livros ou escritores famosos e seus conselhos. Igrejas que se concentram na fenomenologia, por exemplo, e aí são igrejas que vão oferecer curas, exorcismo, experiências fenomenológicas. Muitas das igrejas dentro desse mercado da fé, nesse mercado gospel que eu chamei no início. Igrejas que fornecem entretenimento, que são as chamadas igrejas Disneylândia, não sei se você já ouviu falar, igrejas cujo foco é entreter as pessoas, animar as pessoas, fornecer diversão para o seu público. E por aí vai, queridos. Nós temos igrejas com estilo contemplativo, que as pessoas vão, vai ser uma coisa meio zen, assim, né? Igrejas com perfil celebrativo, aí você vai ter mais louvorzão, uma banda animada. Igrejas para tribos específicas, a gente tem muitas hoje.
igrejas reais, igrejas virtuais, que são muito comuns nos nossos dias, igreja para quem gosta de igreja e até, pasmem queridos, igreja para quem não gosta de igreja. É paradoxal isso, né? Mas existe nos nossos dias. Nós somos uma igreja para quem não gosta de igreja. Eu não consigo entender esse negócio, né? Eu até concordo, queridos, que nós precisamos de igrejas diferentes para alcançar públicos e pessoas diferentes nos mais diversos contextos históricos, geográficos e sociais. Concordo com isso. Mas a questão principal é, essas igrejas diferentes estão sendo formatadas pela palavra de Deus ou pelas preferências humanas? Essa é a questão principal. Vou repetir. Essas igrejas que pretendem ser igrejas diferentes, alternativas, elas estão sendo formatadas pela palavra de Deus ou elas estão sendo formatadas pelas preferências humanas? O fator mais fundamental para se reconhecer uma igreja como saudável, verdadeira e legítima é se ela tem identidade bíblica. Ela é fiel à palavra de Deus? Essa é a pergunta mais importante a ser feita. O grande problema, por exemplo, eu já tinha notado isso aqui, viu, Leonardo? Não é porque você mandou uma foto hoje lá no grupo da igreja. Mas o grande problema, por exemplo, não é ter uma igreja para surfista. Não há um problema. Mas se torna um problema se a ideia é comprometer, minimizar, ajustar o evangelho para se alcançar os surfistas. Percebe a diferença? Você pode ter uma igreja para surfista, mas se ela estiver baseada na palavra de Deus, ótimo. Eu peguei o exemplo do surfista, que nós estamos aqui, né, num lugar onde isso é muito comum, onde tem muito. Mas hoje você tem igreja para todos os gostos, igreja para isso, igreja para aquilo, igreja para essa tribo, igreja para aquela outra. Então o grande problema não é você ter essas igrejas variadas para alcançar públicos diferentes, mas como eu disse, volto a frisar, essas igrejas estão sendo formatadas, regidas pela palavra de Deus. Algo que nós temos que buscar como igreja, e isso está acima da questão denominacional, queridos. Nós temos que almejar ser uma igreja com identidade bíblica. Olha só, vou até me arriscar a dizer que, acima de tudo, acima de nós sermos uma igreja evangélica, acima de nós sermos uma igreja presbiteriana, acima de nós sermos uma igreja reformada, queridos, nós precisamos ser uma igreja bíblica. Porque em muitos contextos a denominação parece até estar acima da Bíblia. As tradições denominacionais, o jeito denominacional. Então, o que eu estou dizendo, queridos, espero não ser mal entendido em relação a isso, nós temos que ser uma igreja com identidade bíblica. Então, que igreja nós queremos ser, queridos? Nós queremos ser uma igreja santa, nós queremos ser uma igreja unida, nós queremos ser uma igreja fiel, nós queremos ser uma igreja viva, nós queremos ser uma igreja missionária, nós queremos ser uma igreja dinâmica, não uma igreja estagnada, parada, nós queremos ser uma igreja trabalhadora, nós queremos ser uma igreja centrada na palavra de Deus. É isso que nós temos como objetivo aqui nesta comunidade, nesta igreja. E nesse texto clássico, em que Jesus institui a igreja, como eu disse, é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra igreja. Aqui então nós encontramos os elementos característicos da verdadeira igreja de Jesus. Por isso, nessa noite eu quero perguntar e responder como é a igreja que tem identidade bíblica. Como é a igreja que tem identidade bíblica? E o texto vai nos responder nessa noite, então nós vamos afirmar que a igreja com identidade bíblica, em primeiro lugar, é aquela que está sendo edificada por Jesus.
Essa é a primeira coisa principal que eu gostaria de afirmar nessa noite. Caracterizando a igreja que tem identidade bíblica, é aquela que está sendo edificada por Jesus. Olha só a expressão do texto, a expressão que Jesus mesmo diz aqui: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, o que ele vai fazer? O que Jesus vai fazer? Quero destacar esse verbo, edificarei. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem deve edificar a igreja, queridos? Jesus. Quem deve edificar a igreja? Jesus. A igreja será mais forte à medida que ela for edificada por Jesus. A questão é quem está edificando a igreja? Ela realmente está sendo edificada por Jesus? É esta a questão? Porque existem hoje igrejas sendo edificadas no carisma, na personalidade de alguns líderes. Aí se você tira o líder, a igreja desmorona. Você certamente conhece igrejas assim. Existem igrejas sendo edificadas por novas tecnologias, plataformas online, canais no YouTube, podcasts, que é muito comum nos nossos dias, mídias sociais, conferências, livros, seminários, congressos, produzidos, queridos, para ajudar pessoas a edificar a igreja. E eu pergunto, isso é ruim? Essencialmente não, queridos. Inclusive eu estou inscrito num monte de canais no YouTube, de podcasts que eu recebo e gosto de escutar ou de assistir vídeos, mas mesmo que essencialmente tudo isso não seja ruim, esses instrumentos, vejam bem, estou chamando de instrumentos, não podem ser o principal fator de edificação da igreja. Porque quem deve edificar a igreja? Jesus. Nós não podemos, queridos, colocar a nossa esperança, solidificar a nossa construção da igreja nessas mídias, nas novas tecnologias, nas novas coisas que estão aí disponíveis no mercado, que tem deslumbrado muitos líderes e muitas igrejas. E aí o que está sendo edificado na realidade são empresas com cara de igreja, não verdadeiras igrejas do Senhor Jesus Cristo. Como a igreja pode ser edificada por Jesus, queridos? Eu quero dizer 3 coisas sobre isso ainda dentro desse primeiro ponto. Como a igreja pode ser edificada por Jesus? Primeiro, através de uma plena identificação com a pessoa de Cristo. Essa é a primeira coisa. Através de uma plena identificação com a pessoa de Cristo. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, queridos. A geração atual se identifica com várias coisas, e hoje está muito fácil, né? Nós sabemos de tudo, nós conhecemos tudo, nós nos informamos a respeito de tudo. Então a geração atual se identifica, por exemplo, com os artistas, ou mais com os artistas famosos do que com Jesus. Não é verdade? A geração atual se identifica com as personalidades da mídia e não com Jesus. A geração atual, queridos, segue pessoas no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no YouTube. Mas não há verdadeiros seguidores de Jesus. O Cristiano Ronaldo, queridos, posta uma foto no Instagram, não sei se você segue o Cristiano Ronaldo no Instagram, e rapidamente ele alcança 7 milhões de curtidas. Imagina o que é isso? Ele põe uma foto dele lá chutando uma bola, tem 7 milhões de pessoas curtindo. E os seguidores de Jesus estão fazendo o quê? Onde eles estão agora, nesse momento? Quando as igrejas poderiam estar lotadas de pessoas adorando o Senhor. O que nós temos seguido, queridos? A cada vez mais nos nossos dias, uma identificação com os ídolos atuais, porque Cristiano Ronaldo personifica ídolos. Há cada vez mais pessoas identificadas com os ídolos atuais e cada vez menos pessoas identificadas com Jesus Cristo. Então, queridos, como se
edifica uma igreja através de uma plena, de uma completa identificação com a pessoa de Cristo, mas também através de uma plena obediência à palavra de Deus. Através de uma plena obediência à palavra de Deus, a igreja verdadeiramente bíblica deve ser uma igreja centrada na palavra de Deus. Uma igreja que valoriza a palavra. E quando eu estou falando aqui de igreja, que você vai se entendendo aí no meio, porque igreja somos nós, igreja são as pessoas. Então quando eu falo assim que a igreja deve ser uma igreja que ama a palavra, eu estou dizendo que você deve amar a palavra, você deve valorizar a palavra, uma igreja que reverencia a palavra de Deus, uma igreja que conhece a palavra de Deus, porque hoje nós erramos e pecamos muito por falta de conhecimento da palavra de Deus. Uma igreja que defende a palavra de Deus, porque ela está sendo atacada, ridicularizada, desconsiderada. Uma igreja que, sobretudo, obedece a palavra de Deus. Hoje temos uma geração que se diz crente, mas não obedece ao comando de Jesus. Sabe o que Jesus diz a essas pessoas? Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor? Você sabe a continuação desse texto? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? É o que Jesus nos pergunta, queridos, é o que Jesus pergunta à sua igreja. Como é edificada uma igreja verdadeiramente bíblica? Através de uma plena identificação com a pessoa de Cristo, através de uma plena obediência à palavra de Deus, mas também através de uma plena sintonia com o Espírito Santo. Através de uma plena sintonia com o Espírito Santo, a verdadeira igreja é uma igreja vivificada pela chama do Espírito. Sobre isso nós falamos na semana passada. É uma igreja dirigida pelo sopro do Espírito. Essas duas coisas aparecem na Bíblia, são antagônicas, e às vezes eu já ouvi críticas, né, que às vezes se cantam cânticos na igreja que pede para Deus acender a chama, né? De repente se canta um cântico pedindo para que Deus derrame sua água, sopre o seu sopro, e daí soprando o sopro vai apagar a chama, e parece coisas antagônicas. E você já viu críticas a isso? Queridos, o Espírito Santo é dinâmico, e ele tem essas duas coisas, aparecem como simbologia do Espírito Santo na Bíblia. Chamas que inflamam, que acendem, que energizam a igreja, mas também o sopro, que faz o quê? Que comanda a igreja. Para onde o Espírito Santo sopra, a igreja deve ir. Então essas duas coisas são perfeitamente possíveis, mesmo que aparentemente antagônicas, queridos. Como é essa igreja, então, queridos, que tem essa plena sintonia com o Espírito, uma igreja sensível ao mover do Espírito, e é isso que nós precisamos como igreja, ser inflamados pelo Espírito. Crentes inflamados são crentes que evangelizam, são crentes dinâmicos, são crentes alegres, são crentes, queridos, motivados para a evangelização, e também o sopro do Espírito Santo nos mobilizando, nos mandando, nos dizendo para onde nós temos que ir. Nós temos esses desafios, nós temos vivido aqui como igreja, nós podemos ficar aqui nesse local até dezembro só. Depois disso, estamos orando e que o Espírito Santo de Deus sopre, nos leve, nos mostre, porque aí será o caminho de Deus para nós, não serão as nossas escolhas. Então, queridos, uma igreja que é edificada nessa plena sintonia com o Espírito Santo de Deus, essa é uma igreja bíblica. Mas eu só fiz a primeira pergunta, a primeira afirmação, aliás. Quero fazer a segunda afirmação principal nessa noite. Como a igreja é edificada, como é a igreja que tem identidade bíblica. Em segundo lugar, é aquela que pertence e está sob o comando de Cristo. É aquela que pertence a Jesus. E é aquela que está sob o comando de Jesus. Todas as lições hoje virão desse texto aqui, queridos. Também eu te digo, diz a palavra, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No primeiro ponto,
A ênfase foi no verbo edificarei. Quem está edificando a igreja? Agora eu quero colocar a ênfase nesse pronome possessivo pessoal, minha. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero destacar aqui, queridos, esse pronome possessivo que passa quase despercebido aqui nesse texto. Nós decoramos o texto e dizemos assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e desconsideramos a importância disso aqui. Jesus diz: vou edificar a minha igreja. Então nós precisamos entender que a igreja é do Senhor Jesus Cristo, a igreja é dele. Ocorre, queridos, e mais uma vez falar sobre isso, que nós vivemos uma cultura personalista. Hoje em dia, várias igrejas estão sendo edificadas ou identificadas com seus líderes, ou tão identificadas com os seus líderes, que nós nos esquecemos que a igreja é de Jesus. Recuperar essa dimensão é essencial para a construção de uma igreja bíblica. A igreja é de Jesus. Isso significa dizer que a igreja não é do pastor, não é o pastor que vai edificar a igreja não é dos presbíteros, a igreja não é dos diáconos, a igreja não é dos líderes de ministérios, a igreja não é do presidente da UPH, ou da SAP, ou da UCT, ou dos jovens, dos adolescentes. Não, a igreja não é dos membros. A igreja é de Jesus. Deus é o fundador da igreja, queridos. Há muitas empresas e instituições que têm iniciadores humanos, empresas sólidas, empresas que cresceram. Vou citar algumas aqui, por exemplo. Um dia, lá no interior do Arkansas, nos Estados Unidos, tive até a felicidade de passar lá já. Um homem chamado Sam Walter começou um mercadinho. Você sabe qual? Walmart. Sam Walter. Ele iniciou um negócio que prosperou e hoje é a maior rede de supermercados do mundo. Um dia os irmãos Dick e Maurice começaram a vender comidas feitas rapidamente para atender as pessoas, fast food. E eles começaram um negócio chamado McDonald's. Maurice e Dick, eles não souberam fazer o negócio, eles venderam a marca, não sei se você sabe a história, por uma ninharia. E daí a pessoa que comprou, e McDonald's eram eles, a pessoa que comprou fez o negócio progredir, prosperar também. Um homem chamado Bill Gates começou a Microsoft. Vamos falar do Brasil, uma mulher, aliás, chamada Luísa, começou o Magazine Luiza. A Luísa existe, né? Ela não é tão bonita igual aparece lá no aplicativo, né? Você vê ela pessoalmente. Tomar cuidado, esse negócio de ficar gravando, né? Depois você tem que editar essa parte. Sabe o que diferencia a igreja, querido? É que ela foi fundada pelo próprio Deus. O Walmart um dia vai passar. O McDonald's um dia vai passar. Mas a igreja, o que diferencia a igreja é que ela foi fundada pelo próprio Deus. Porque devemos amar e zelar pela igreja. Tem muita gente hoje falando mal da igreja. Por que nós devemos amar e zelar pela igreja? Porque ela é criação de Deus. Porque ela é indestrutível. Porque ela é irresistível. Porque ela é digna de toda a admiração, respeito e amor. Agora, de que igreja nós estamos falando? Nós estamos falando da igreja que Jesus disse assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Igreja que não é a igreja de Jesus, fecha as portas. Igreja que não é a igreja de Jesus, acaba, morre. Mas quando nós estamos falando da minha igreja, a igreja de Jesus, queridos, é a igreja vitoriosa e poderosa. Terceira lição dessa noite. Como é essa igreja que tem identidade bíblica? Olhando para esse texto.
é aquela que entende o seu chamado para crescer. Esse é um tema que eu gosto e nós precisamos falar mais na nossa igreja. É aquela que entende o seu chamado para crescer. Eu gosto de usar essa expressão, essa ilustração. Aqui na região da Trindade, alguns prédios em construção. Você anda por aí e você vê esses prédios em construção. Esses prédios estão sendo edificados. Eles estão passando por um processo de edificação. E eles estão crescendo todos os dias. Eles estão maiores. Se você passa todos os dias por eles, talvez você não perceba. Você ficar um mês sem passar, de repente você passa, nossa, como está diferente. Eu quero chamar a sua atenção, que eles estão sendo edificados. O que Jesus disse aqui que iria fazer com a sua igreja? Sob essa pedra, edificarei a minha igreja. O que é esse edificar, queridos? Edificar, quando nós olhamos para esse texto aqui, que Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja, é que ele vai operar um aumento. Edificar significa crescimento. A edificação da igreja significa crescimento. É claro que eu não estou falando só de crescimento numérico, de aumentar o número de membros. Um crescimento integral, holístico, para usar uma palavra da moda atualmente. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que a igreja tem vocação para o crescimento e não para a estagnação. A igreja é chamada para crescer de uma maneira dinâmica, de uma maneira integral. Então, edificar aqui, nessa linguagem bíblica, implica em crescer, aumentar, expandir, reproduzir. Crescer faz parte do DNA da igreja, nós precisamos entender isso. Agora, queridos, de uma maneira muito prática, eu quero conversar aqui com vocês sobre alguns fatores que limitam o crescimento da igreja e alguns fatores que geram o crescimento da igreja. Primeiro, alguns fatores que limitam o crescimento da igreja. Eu vou passar brevemente sobre isso aqui, mas é importante nós refletirmos sobre isso. Alguns fatores que limitam o crescimento da igreja, como, por exemplo, o medo de crescer. Gente, algumas igrejas têm medo de crescer. E elas não crescem por causa do medo. Agora estou me lembrando aqui, eu ouvi uma vez uma palestra do reverendo Jeremias Pereira. Não sei se você conhece o pastor, é um nome muito engraçado. O reverendo Jeremias Pereira fala uma coisa sobre o crescimento. Você quer que a igreja cresça, ele diz. Então prepare-se para algumas coisas. Daí ele começa a falar, diz assim, primeiro, prepare-se para perder o seu pastor. Porque daí o pastor não vai ser pastor só seu. Se ele era pastor de 50, ele vai ser pastor de 300. Então prepare-se para perder o seu pastor. Quer que a igreja cresça? Prepare-se para perder o seu lugar. Você sentava num lugar, vai chegar outra pessoa, e já vai sentar na janela, no ônibus, aí você não vai poder dizer, esse lugar é meu, eu sempre sentei aí, sai daqui. Você quer que a igreja cresça? Prepare-se para perder o seu lugar no seu ministério, porque às vezes a igreja é pequena, tem poucas pessoas que fazem as mesmas coisas. Quando a igreja cresce, descentraliza. Mais pessoas vão chegar e vão saber fazer o que você faz. Eu pergunto, você quer crescer assim mesmo? Queridos, às vezes nós temos medo de crescer. Falta de visão. Esse é um dos grandes motivos para travar o crescimento da igreja, falta de visão, porque se nós não temos a visão de crescer, o crescimento não acontece, queridos. Então nós precisamos ter visão de crescer. Falta de motivação, vou passar aqui, senão a gente vai muito longe. Falta de entusiasmo dos membros, eu acho que é um dos fatores que limitam o crescimento, quando os membros não estão entusiasmados. Falta de criatividade. Nós somos pequenos, nós não temos dinheiro. Você não imagina o que pode se fazer aqui sem dinheiro nenhum. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. Às vezes se diz assim,
Isso já aconteceu lá em casa. Eu chego lá e a Manuela fala assim, hoje não tem nada para almoço. Tem que ir no mercado fazer compra. Daí eu dou uma ideia assim para ela, faz o que tem aí. Daí ela vai usar, não um monte de coisa que tem, mas do pouco que tem, com criatividade. Eu me lembro de um dia que ela fez um almoço lá que a gente falou assim, não vou mais ao mercado, porque ficou melhor que quando a despensa está cheia. Criatividade, você usar aquilo que você tem, sem gastar rios de dinheiro. Então, criatividade. Falta de envolvimento trava o crescimento da igreja, falta de sacrifício, falta de disposição para sofrer, queridos. Estou falando sobre fatores que limitam o crescimento da igreja. Falta de disposição para sofrer. Às vezes nós não temos a disposição de sofrer. Nós queremos uma vida muito cômoda. Queremos uma vida muito controlada. A gente vai e se envolve até aquilo que eu controlo. Mas se a gente quer o crescimento da igreja, a gente precisa ter disposição para o sacrifício. Disposição para o sofrimento também, queridos. Nós vimos isso acontecer, como por exemplo, no ministério, né? Eu não gosto sempre de ficar citando, mas já falei isso aqui. Eu fui pastor de uma só igreja, por isso que eu cito o exemplo só de lá. Mas o crescimento da igreja gera problema, querido. Porque, via de regra, as pessoas que vêm para a igreja são pessoas que estão com problema. Aí, você tem que levantar de madrugada para atender pessoas. Você tem que se enquadrar no horário dela. Você tem que fazer uma visita no horário que ela pode, não é no horário que eu posso, que eu acho que é legal. Então, o crescimento da igreja, queridos, tem que ter disposição para sofrer, para se sacrificar. Mas há fatores, queridos, que geram o crescimento. Vou falar agora, então, sobre algumas das coisas que geram crescimento. Mentalidade de crescimento gera crescimento. Se falta de visão trava o crescimento, a mentalidade de crescimento gera crescimento. Um ambiente que promove crescimento gera crescimento. Parece redundância falar isso, mas é isso mesmo. Estratégias que conduzem ao crescimento, então precisamos disso, estratégias que conduzam. Pessoas que pagam o preço do crescimento. Não há como uma igreja crescer se as pessoas não estiverem pagando o preço do crescimento. Capricho que atrai o crescimento, as coisas feitas com capricho, tudo que vamos fazer de uma maneira muito caprichada, excelente. Isso começa na música, isso se dá na recepção, no ambiente, numa flor bonita, ou coisas desse tipo. Capricho traz o crescimento. Dependência de Deus que estimula o crescimento. Puxa, às vezes a gente está pensando ali, como é que vamos fazer? Então, queridos, é a dependência de Deus, é a graça de Deus atuando. Sacrifício que produz o crescimento. Se a falta de sacrifício trava o crescimento, a presença do sacrifício produz o crescimento. Eu já contei aqui, eu acho, mas eu vou contar de novo, porque é muito importante dentro disso aqui que eu estou falando. Eu tive a oportunidade, então, de viajar para a Coreia do Sul, 13 anos atrás, bastante tempo já. Eu fui com uma expectativa, porque lá estão as maiores igrejas evangélicas do mundo. Tive a oportunidade de conhecer umas 15 igrejas na Coreia. Rodar a Coreia inteira. Até lá na fronteira, lá que aparece na televisão, eu fui. Eu fui com uma pergunta. E tão logo eu tive a oportunidade, eu fiz uma pergunta a um pastor coreano de uma grande igreja. A pergunta que eu tinha era: como as igrejas da Coreia cresceram? Quais são os métodos? Quais são as estratégias que foram usadas? Peguei a minha agenda lá, meu caderno,
para anotar ponto 1, ponto 2, fala aí, que eu quero aplicar isso lá no Brasil. Sabe o que ele respondeu? Com tradução, né, querido? Você não estava falando coreano, né? Nem ele português. Ele respondeu assim: a igreja coreana cresceu por causa do sangue dos mártires. E daí eu pensei, não quero aplicar isso no Brasil, não. Nós queremos um negócio mais fácil aqui. Nós queremos crescer, mas se tiver que derramar sangue, se tornar mártir. Não estou querendo aqui que ninguém se torne mártir, então não é questão do nosso país, mas se for preciso, sim. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que a gente acha até o horário do culto ruim. A vir na escola dominical, puxa, é um horário muito ruim. Nem para isso a gente se sacrifica. Então, como nós queremos crescer? Então, o crescimento exige sacrifício, queridos. Sacrifício. Se isso não acontecer, o crescimento não acontecerá. Então, nós estamos falando sobre isso de uma maneira muito séria nesse mês na igreja, porque é algo que nós não podemos só ouvir isso, nós temos que refletir sobre isso. Mas tem mais, queridos. Sei que eu estou me alongando um pouco mais hoje, mas eu quero ainda falar sobre duas coisas brevemente. Sobre esse texto aqui. Como é a igreja que está sendo, que tem identidade bíblica. Em quarto lugar, é aquela que certamente enfrentará oposição. Se é uma igreja bíblica, ela vai enfrentar oposição. Isso também faz parte do DNA da igreja, queridos. Jesus disse que nós enfrentaríamos resistência. Quando ele disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está dizendo que as portas do inferno tentariam prevalecer sobre a igreja. Essa oposição vem do inferno. E sempre que uma igreja está com esse ideal de ser uma igreja bíblica, ser uma igreja dinâmica, viva e crescente, pode esperar oposição. O inferno fará oposição, queridos. Então essa é uma das coisas, até esses dias eu conversei com um jovem da igreja, veio tirar algumas dúvidas sobre essa questão espiritual, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, que nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual. A igreja não acontece assim numa dinâmica meramente horizontal, cafezinho, comunhão, abraços, não, tem o prisma vertical, há uma batalha espiritual acontecendo. Então quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, um texto bem conhecido, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestes. Essa é a batalha. Uma batalha espiritual, queridos. E batalha espiritual se luta com armas espirituais. Isso que nós precisamos entender. Batalhas espirituais se lutam com armas espirituais. Não adianta nada você vou usar as mídias. Ótimo, você pode usar. Mas se nós estamos na batalha espiritual, que nós precisamos entender que é uma luta espiritual, então nós precisamos fazer, por exemplo, orar mais. Porque quando a gente ora, a gente está saindo desse prisma meramente horizontal, está pedindo a intervenção de Deus sobre nós. O inimigo divide a igreja em duas categorias. Aquelas que ele pode ignorar e aquelas que ele tem que enfrentar. Em que categoria nós estamos? Agora eu quero fazer uma pergunta. Como o diabo tem se oposto à igreja atualmente? É importante a gente refletir sobre isso. Como o diabo tem se oposto à igreja? Pegando o seu tridente, ficando ali fora, portando da igreja, dizendo assim, não venha à igreja, não entre nessa igreja, é isso que ele faz? Vou dizer para você, como o diabo tem se oposto à igreja? Ele tem se oposto à igreja
negando a existência de Deus, incitando o crescimento do ateísmo, que segundo alguns dizem, é a filosofia, a ideologia, sei lá o que eu chamo, mas que mais cresce no mundo hoje, o ateísmo. Quem está por trás disso? O diabo. O que mais, queridos? Como o diabo tem se oposto à igreja atualmente, produzindo um evangelho falso? As igrejas estão cheias, mas lá está sendo pregado um evangelho falso. E o diabo está batendo palma. Como ele tem se oposto? Relativizando as verdades universais da palavra de Deus. Essa filosofia do relativismo, quem está por trás disso, queridos? Potestades e principados, que nós não percebemos, vamos sendo enredados. Que mais? Tem uma lista grande, produzindo uma espiritualidade materialista. É uma maneira de o diabo influenciar a vida dos cristãos, produzindo uma espiritualidade materialista, focada nas coisas materiais, no plano físico. Que mais? Distraindo os crentes com coisas fúteis, artimanhas do inimigo, gerando desentendimento entre os irmãos, entre os crentes também, artimanha do inimigo. Ah, mas olha essa aqui, disseminando a ideia de que a igreja é desnecessária. Essa é uma filosofia que tem crescido muito nos nossos dias. E o diabo tem agido assim, disseminando essa ideia de que a igreja é desnecessária. E convencendo os cristãos de que há opções melhores. Quantos cristãos estão sendo convencidos de que há opções melhores? Quantas pessoas que você conhece? Quanto, como pastor, 20 anos de ministério, eu já vi gente que era firme na igreja, servo de Deus, líderes, queridos. De repente foram convencidos de que havia opções melhores e simplesmente abandonaram tudo. Eu vivi isso na pele, queridos, no ano passado ainda. A perda de um líder extraordinário em nossa igreja lá em Ponta Grossa, que fez uma outra opção. Trouxe um choque violento à igreja. O diabo está por detrás de tudo isso. Então, queridos, a igreja verdadeiramente bíblica é uma igreja que enfrentará oposição. Mas eu quero terminar dizendo: a igreja que tem identidade bíblica é aquela que jamais poderá ser detida. Jamais poderá ser detida. Então, nessa mesma parte do versículo, que nós entendemos que haverá oposição também, há a solução para a oposição. O que diz aqui? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inimigo que enfrentamos é poderoso. Ele está aqui desde o começo dos tempos e tem aprimorado as suas armas, as suas habilidades para combater a igreja. Ele veio para matar, roubar e destruir, que nós lemos lá em João 10, essa é a sua essência, essa é a sua missão. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Que igreja, queridos? É preciso a gente voltar lá ao início. A igreja que Jesus está edificando, a igreja de Jesus. Sobre esta igreja que está sendo edificada na rocha, que é Jesus Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer. Não há nenhuma hipótese de a igreja que está sob o comando de Jesus ser derrotada. Se a igreja conservar a sua identidade bíblica e se mover no poder de Jesus, as portas do inferno não poderão detê-la. Termino com o que a Bíblia diz em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, ninguém será contra nós, queridos.